Olá, paz do Senhor, cumprimento todos. Nós vamos dar agora início ao comentário de instruções práticas de como fazer o segundo encontro com a primeira lição, quem é Jesus. Tá? Vamos ver aqui a tela do computador. E a ideia do primeiro encontro é o seu aluno já ter estudado esse material no decorrer da semana após a visita de implementação. Você no grupo do WhatsApp, no nosso site, no site do discipulado, você vai ter lá materiais para você estar ministrando dia a dia, e aí com esses materiais você vai estar ministrando dia a dia no coração do seu aluno. E no decorrer dessa semana, lá no site a gente vai colocar, a gente está em fase de desenvolvimento do site, mas daqui a alguns dias vai estar liberado. Você vai colocar na primeira semana um vídeo lá que vai falar da criação de Deus, vai mostrar a imensidão do universo, como que o planeta Terra é ínfimo comparado ao Sol, como que o Sol é pequenino em relação a outras estrelas, como que existe tantos sistemas, tantas galáxias, a imensidão do universo. É como se a planeta Terra, comparando em um exemplo mais prático nosso, é como se o nosso sistema solar, que é composto pelo Sol e diversos planetas que giram na órbita em torno do Sol, fosse um pequeno grão de areia diante de a imensidão de tantos grãos de areia que existe numa praia. Então, você vê como que é a imensidão do nosso Deus, e aí você ministra para ele no decorrer dessa semana alguns versículos da palavra de Deus que mostram, lá no site a gente vai estar mostrando esses versículos que mostram que Deus criou todas essas coisas pela palavra do seu poder, e Ele mantém, Ele sustenta todas essas coisas pelo seu poder, pela sua soberania. Todas as coisas são mantidas por Deus. Para que haja vida no planeta Terra, tudo depende de uma série de variáveis que são milimetricamente precisas, mantidas e criadas por Deus, mantidas por Deus, para que a vida possa existir no planeta Terra. Então, nós não estamos aqui por acaso, nós não somos fruto de uma evolução, nós somos frutos das mãos do Criador, que nos criou e que nos formou para o seu louvor, para a sua glória, né? E o livro de João, que é o livro que a gente baseia o nosso curso, e essa lição ela começa exatamente como João começa o seu livro. Ele começa fazendo uma construção de pensamentos acerca do Deus que criou todas as coisas. E só no versículo 14, no primeiro capítulo de João, é que ele revela que o Verbo, que era Deus, estava com Deus, que se fez, que tudo que foi feito pelo Verbo, e nada do que foi feito sem pelo Verbo foi feito. Tudo foi mantido pelo Verbo, tudo foi criado pelo Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Só lá no versículo 14 ele vem revelar quem é esse Verbo. Esse Verbo é Jesus, que se encarnou em forma de homem, e nós vimos a glória dele como a glória do Filho único do Pai, o Filho unigênito do Pai. Então a gente vai estar ministrando no decorrer dessa semana, antes de chegar à lição, acerca da criação de Deus. O plano de salvação ele tem que começar pela criação. O plano de salvação tem que começar para diminuir o tamanho do homem, porque as pessoas pensam que tudo na vida dela diz respeito ao seu coração, ao seu sentimento, à sua vontade, mas existe alguém infinitamente maior do que a gente. Nós precisamos recuperar esse senso de criação, esse senso de que um dia nós haveremos de prestar conta a esse Deus Criador, o que fizemos nas nossas vidas, e tudo não gira em torno do homem, tudo não gira em torno da gente, tudo gira em torno dele, tudo gira em torno de Jesus. Mas aí no decorrer da semana você vai estar falando sobre a criação de Deus, sobre a soberania de Deus, sobre a grandeza de Deus. Então, primeiramente, a gente vai mostrar como que funciona o subsídio das lições. E antes de cada lição, nós fazemos a apresentação dos pilares a serem explorados,
nesse caso da primeira lição, é comunhão com o Espírito Santo, devocional diário e a ressurreição de Cristo. Ou seja, você não vai ter tanta preocupação da questão do pilar do discipulado de Jesus. Nesse momento você vai tentar dar ênfase nas oportunidades que tiver para destacar a importância do devocional diário, a ressurreição, a comunhão com o Espírito Santo e a ressurreição de Cristo. O hino da lição é Não há Deus Maior, e esse hino deve ser cantado no início da aula. Eu vou até colocar ele aqui no meu celular. Os hinos complementares, que vão falar também sobre a identidade de Jesus e a criação do mundo, Dono do Mundo e Galileu de Fernandinho. Existem outros hinos também muito belos que a gente pode estar vinculando lá no site para você estar complementando, ou outros que o Espírito Santo venha destacar ao seu coração no decorrer da semana, principalmente no que tange a criação, a soberania de Deus e a prática da intimidade com Deus, do devocional diário, de oração, a bênção de estar na presença de Deus. Né? Os filmes recomendados no anexo, quando a gente chegar no anexo, eu vou falar sobre esses filmes. O anexo é o Martírio dos Apóstolos, e o propósito da lição, você precisa gravar toda a lição que você vai dar, toda a aula que você vai dar, seja até mesmo escola bíblica dominical, você tem que ter em mente, muito claro, o objetivo, o propósito da lição. Normalmente você tem 2, 3 propósitos, 2, 3 objetivos. Nesse caso, o propósito dessa lição são 2. Apresentar o Evangelho de João e Jesus como Deus Criador que se fez carne e habitou entre nós. Então são esses 2 objetivos. Nós vamos destacar a identidade de Jesus como Deus que criou e mantém todas as coisas. E nós vamos apresentar o Evangelho de João, tentar falar quem foi João, tentar desenhar, mostrar os milagres que João atribuiu a Jesus, mostrar o porquê que João escolheu escrever o Evangelho, qual que ele tinha em mente, qual foi o objetivo, para que o aluno tenha o interesse de estudar o Evangelho de João no seu devocional. Então, nós recomendamos você começar a aula cantando o hino Não há Deus Maior. Você pode levar a letra do hino e entregar ao aluno, né? Se você tiver uma caixinha Bluetooth que conecta com o celular, facilita bastante. E aí você solta o hino, né? Começa a ministrar louvor em adoração a Deus. Você já vai estar influenciando o seu aluno a adoração ao Senhor, a exaltação do nome do Senhor. Eu vou simular aqui algo parecido. Aleluia, Jesus. Tudo foi formado, tudo foi criado para o teu louvor, Senhor, para a tua adoração, Senhor. O Senhor formou todas as coisas para o louvor da tua glória. Tu és um Deus maravilhoso, tu és um Deus totalmente digno de louvor, digno de adoração, Senhor. Nós louvamos o teu nome, nós reconhecemos, Senhor, que o Senhor nos formou para a tua glória, para o louvor do teu nome, Senhor. E assim você vai ministrando louvor ao seu aluno. Aleluia. Ainda na lição do aluno, perceba o destaque o fato de nós termos sido criados para o louvor do Criador, para glorificá-lo através das nossas vidas. Efésios capítulo 1, versículo 12 fala que nós fomos feitos para o louvor da sua glória. Então é dessa forma, irmãos, que você vai iniciar a sua lição. Um momento de adoração ao Deus que criou todas as coisas e passando essa mensagem que todos nós fomos criados para o louvor do nome do Senhor. Quando nós fomos criados com o Espírito e é como se existisse um vazio tão grande no nosso coração, que esse vazio ele só é preenchido na comunhão do Espírito Santo de Deus, na comunhão com o próprio Deus, né? E dessa forma você vai introduzir a lição. E no início da lição você vai começar perguntando a ele
quem é Jesus para ele. O que é que ele entende sobre a pessoa de Jesus, sobre a identidade de Jesus. Eu costumo fazer nesse momento, eu pego a minha identidade, meu documento de identidade, e mostro para ele, minha esposa está aqui próxima, ela vai me dar agora a minha motorista. Então eu mostro para ele como você pode conhecer quem de fato eu sou. Aqui está minha documento de identidade, sempre brinco tampando essa cara feia aqui. Você vai ver aqui minha filiação, Tiago Cavalcante Alves, filho de a mãe, o pai, o RG, o CPF e assim por diante, né? Então, qual seria a identidade de Jesus? Jesus é um simples homem? Jesus é apenas um ser evoluído? Você sabe o que é que algumas religiões falam sobre Jesus, caso ele não fique sem definição, né? Você pode dizer o que é que os espíritas falam de Jesus, que Jesus é um espírito que reencarnou várias vezes, e em cada momento de reencarnação ele teve um grau de perfeição aumentado, e aí ele foi o espírito mais perfeito que passou pelo planeta Terra, mas outras pessoas podem alcançar o mesmo grau de perfeição de Jesus. O islamismo, Maomé apresenta Jesus como mais um profeta, como Moisés, como Elias, né? E o que é que a Bíblia fala de Jesus? O que é que você acha de Jesus? Até aí você não fala nada, você não vai dar respostas bíblicas, você vai seguir a sequência da lição, mas vai pôr ele para pensar e buscar no coração dele o que é que ele pensa sobre a identidade de Jesus. Aí, seguindo na lição, eu destaquei aqui em amarelo, como falei, as partes que eu acho que você deveria ler. Então essas partes ao lado das imagens, você pode apontar a imagem. Sempre que tiver uma imagem é sempre bom você apontar, fazer a pessoa refletir sobre o que aquela imagem ali está mostrando. Então essa imagem vai fazer ele retomar o vídeo que você passou para ele sobre a criação de Deus, sobre a dimensão do universo e como que Deus criou todas as coisas pela sua palavra e ele mantém todas as coisas. Aí a revista vai falar: Deus falou e as galáxias assumiram o seu lugar. As estrelas iluminaram os céus e os planetas começaram a mover-se em sua órbita ao redor do Sol. Foram palavras impressionantes, sem limites e extremamente poderosas. Essas partes que eu estou lendo é a que eu recomendo você ler. As demais você tenta sintetizar, tenta ler e ver a melhor forma de falar, porque se você for ler toda a apostila vai ficar uma coisa cansativa. E na hora de ler você pode ler uma parte, você pede para outra pessoa, seja da equipe ou seja a pessoa que você está consolidando, ler. Então a outra parte aqui está com as mãos de Deus no planeta Terra. E aí você começa a falar que Deus criou todas as coisas, e o livro de Gênesis revela isso, que através da sua palavra as coisas foram sendo criadas, né? Ele falou novamente, as águas e a terra foram preenchidas com plantas, criaturas que correm, nadam, crescem, multiplicam-se, palavras que trazem inspiração, que dão respiração e que fazem a vida pulsar. Novamente, Deus falou, e o homem e a mulher foram formados com a capacidade para pensar, falar e amar, palavras de glória pessoal e criativa. Perceba, irmãos, que até aqui nós não falamos que Jesus é Deus, que Jesus é esse Deus Criador que merece toda adoração, que nós fomos criados para o louvor da sua glória, né? Mas quando chegar nesse momento da ministração, você vai ler essa parte aqui da revista, eu pedi para ele ler, e diz assim: um dia Deus encarnou, veio a uma partícula do universo, o planeta Terra. O poderoso Criador se tornou parte da criação, limitada pelo tempo e espaço, suscetível ao envelhecimento, às enfermidades e à morte, mas o amor o impeliu. Então ele veio para livrar e salvar aqueles que estavam perdidos e dar-lhes o presente da eternidade. Ele é a palavra, é Jesus, é o Messias. Então, o que é que diz esse pequeno texto?
Ele é baseado no livro de João, nós vamos ler a narrativa de João daqui a pouco, mas diz que o Deus que criou todas as coisas, que criou tudo pela palavra do seu poder, um dia ele foi impelido pelo amor, ele foi impulsionado pelo seu amor, e ele se fez carne e habitou entre nós. É dessa forma que a Bíblia apresenta Jesus. Jesus é o Deus que criou todas as coisas. É o Deus cujas nossas vidas devemos devotar toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão, porque Ele não somente criou, mas Ele mantém todas as coisas. Eu costumo, irmãos, na hora de falar da manutenção, da capacidade de Deus manter todas as coisas, eu costumo fazer a pessoa pensar quão transitório é as nossas vidas. Tem um controle na sala da casa, mostra o controle, mostra que aquele controle só funciona porque existe uma pilha, e essa pilha existe uma data de validade, existe um prazo de utilização, uma vida útil estimada, algumas acabam antes, algumas passam um pouquinho depois, e essa pilha que traz a condição daquele controle funcionar. E a nossa vida, irmãos, nós temos tantos sistemas que dependem desses sistemas acontecerem para que possamos ter a vida. É a respiração, é o ar que entra em nossos pulmões, é o nosso coração que pulsa e tantas outras funções do nosso corpo que tem que funcionar. E tudo isso, a Bíblia diz que, a Bíblia nos dá base para afirmar que tudo é mantido pela palavra do seu poder, tudo é mantido por Jesus, tudo é mantido por Ele. Se existe uma manhã que possamos acordar e respirar fundo e sentir o ar entrando nos nossos pulmões e prestar atenção na pulsação do nosso coração, que possamos reconhecer em gratidão ao Deus que criou todas as coisas e mantém todas as coisas, né? Então, esse Deus que criou todas as coisas, Ele se fez carne e habitou entre nós. É assim que João começa o Evangelho de João. E perceba que a gente começa a lição adorando o Deus Criador e existe um certo suspense no ar, porque se pergunta quem é Jesus, não fala quem é Jesus e se dedica atenção ao Deus Criador. E no decorrer da lição a gente vincula a imagem do Deus Criador, trabalhada na cabeça do aluno, com o próprio Cristo, porque é assim que João trabalha no Evangelho de João. Não vou abrir aqui na Bíblia impressa, vou abrir no computador que você pode acompanhar, mas a ideia é que você possa ter esse texto transcrito aqui na lição. Deixa eu lhe mostrar. A lição transcreve aqui João capítulo 1, versículo 1, 2 e 14, mas você abrindo com o seu aluno, ele pede para ele achar na Bíblia, porque esse é um texto muito revelador. Então pede para ele achar na Bíblia, explica onde está o Evangelho de João, explica a divisão de capítulo, de versículo, explica o Antigo Testamento, Novo Testamento, e peça para ele ler. Então quando ele for ler, assim inicia João o seu Evangelho. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Fica na pergunta no ar: quem é esse Verbo que tanto era Deus e tanto estava com Deus? E a Bíblia diz no versículo 3, inclusive, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, Ele é o autor da criação. Quem é esse Verbo que era Deus, que estava no princípio com Deus, e que tudo foi feito por Ele, e nada do que foi feito se fez sem ser por Ele? Ou seja, não houve evolução, não houve fruto do acaso, houve uma mente inteligente que projetou todas as coisas e criou todas as coisas. Aí João trabalha um certo suspense, mas no versículo 14 ele revela a identidade do Verbo. Na hora que ele fala aqui: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo é Jesus, que se fez carne, nasceu, foi implantado no ventre da Virgem, no útero da Virgem Maria, né? E ele se esvaziou da sua condição de Deus para se encaixar na condição de homem. E como homem ele se submeteu a passar fome, a frio,
necessidade, porque ele foi movido pelo amor. E quem conta toda essa história para a gente, da encarnação, dos milagres, da vida e da morte e ressurreição de Jesus, é João. Aí você já vem aqui na revista do aluno e destaca para ele essa imagem do olho, né, que faz menção a alguém que é testemunha ocular. E você define para ele, você pergunta, você sabe o que é uma testemunha ocular? Quando alguém presencia um crime e é chamado à justiça para dar o depoimento do que ele viu, ele é testemunha ocular daquele fato. Então João é um testemunho ocular de Jesus. João conviveu com Jesus. João é um dos 3 discípulos mais próximos de Jesus. Jesus tinha 12 apóstolos e dos 12 Jesus escolheu 3 para haver mais intimidade, mais treinamento, mais oração, mais comunhão. E desses 3, o discípulo amado, o que era mais próximo dos 3 era João. E João é o autor do Evangelho de João, e ele escreveu o Evangelho de João com alguns propósitos. Vamos ver lá João 20, 30 e 31. Aí você pede para ele abrir a palavra, ou algum integrante da equipe. Aí vai lá, João 20, 30, 31. Vamos abrir aqui para ler. Olha o propósito pelo qual João escreveu o seu Evangelho. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, João escolheu, dentre tantos milagres que Jesus fez, João escolheu a dedo 8 milagres, com o seguinte propósito, para que o leitor, ao ler o Evangelho, pudesse crer que Jesus era o Cristo. O que quer dizer Cristo? É o Messias, prometido no Antigo Testamento para redimir o povo do pecado e para instaurar o reino milenial, que nós sabemos que vai acontecer na segunda vinda de Jesus. Na primeira ele veio cumprir a missão dele de morrer pelos nossos pecados, mas ele escreveu o Evangelho de João para que possamos crer que Jesus é o Messias prometido. E para que possamos crer também que ele é o Filho de Deus. Essa expressão Filho de Deus, mais na frente vai ser vista também, no subsídio do professor e na própria lição do aluno, vai ter essa expressão, mas aqui já compete explicar. Filho de Deus, na nossa cultura, era muito mal interpretado. Na nossa cultura tem o entendimento de que todos os homens são filhos de Deus. Mas o entendimento bíblico acerca desse fato é que todos os homens são criaturas de Deus. Fomos criados para o louvor da sua glória e somos criaturas. Filho de Deus só existe Jesus, que tem a mesma natureza de Deus, que é Deus junto com o Pai, no conceito da Trindade, e que é merecedor da honra, da glória, da adoração. Por isso que quando Jesus se identificou para os seus conterrâneos, para o povo judeu, e chamava Deus de Pai e dizia ser Filho de Deus, para muitos religiosos daquela época isso era uma blasfêmia, porque ele estava se passando por alguém igual a Deus. Então quando a Bíblia trata, João apresenta as palavras de Jesus e ele se identificando como o próprio Filho de Deus, é um reconhecimento da divindade de Jesus, né? E que uma vez que creiamos que Jesus é o Messias, que ele é o Filho de Deus, que possamos crer nele e ter vida eterna em seu nome. Então João escreveu o seu Evangelho com esse objetivo, para que possamos ter vida em seu nome. O outro versículo que a lição mostra, capítulo 21, versículo 25 de João, vamos abrir lá. Assim está escrito: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Então João fala o seguinte: naquele tempo nós não tínhamos a imprensa a gráfica como é hoje,
e os livros eram escritos em manuscritos, em rolos, pergaminhos, e não existiam tantos livros naquela tempo como existe hoje. E ele usa essa figura de linguagem dizendo que se ele fosse parar para escrever todos os milagres, todos os feitos, todas as palavras dignas de louvor, de edificação que Jesus falou, fez e praticou, nem todos os livros que existissem no mundo todo daria para ele escrever. Então ele escolheu a dedos 8 milagres selecionados e as palavras que ele achou mais relevante para destacar a natureza de Jesus, a divindade de Jesus, a missão de Jesus, o seu poder, a sua glória, a sua majestade, o seu caráter, os seus ensinamentos, para que a gente pudesse estudar isso e pudéssemos crer em Jesus, e crer em Jesus pudéssemos ter vida em seu nome. Então esse foi o propósito, esse foi a intenção de João ao escrever o Evangelho. Então, após lido esses dois versículos, João 20, 30, 31 e 21, 25, e apresentado o propósito, você vai incentivar o seu aluno a fazer a leitura devocional do livro de João. E você vai ter aqui na revista os 8 milagres que João escreveu, mas você não vai ler a referência bíblica, você vai apenas apontar, orientando o seu aluno, quando ele tiver no devocional diário dele, lendo o livro de João, quando chegar no capítulo 2, ele vai ver o primeiro milagre que João escolheu, que foi a transformação da água em vinho. Quando ele chegar no capítulo 4, ele vai ver a cura do filho do oficial do rei. Quando ele chegar no capítulo 6, ele vai ver a multiplicação de 5.000, a alimentação de mais de 5.000 pessoas pela multiplicação de alguns pães e peixes. Está lá em João capítulo 6. No capítulo 6 ainda tem a caminhada de Jesus sobre as águas. No capítulo 9 de João tem a restauração da vista de um homem cego. No capítulo 11 tem a ressurreição de Lázaro. E no capítulo 21 tem uma surpreendente pesca presente no Cristo que já estava ressuscitado para os seus discípulos, de João 21. Então você vai estar incentivando o seu aluno a ler o Evangelho de João no seu devocional diário, apresentando a ele o Evangelho de João. Agora, algumas expressões usada no Evangelho de João, ela pressupõe um conhecimento, uma cultura do povo hebreu. Então, algumas expressões como, por exemplo, verbo vivo, filho unigênito do Pai, cordeiro de Deus, pão da vida, ressurreição e a videira, a expressão eu sou, elas são expressões que trazem uma carga de informação. Então, na hora que ele estiver lendo o Evangelho de João, caso eles não saibam o que isso significa, eles possam não ter a compreensão do texto. E compete a você, discipulador, explicá-lo o que cada uma dessas expressões significa. Eu quero chamar a atenção que na apostila do professor nós vamos ter o significado dessas expressões. Está aqui, ó. A gente já falou um pouco do Filho unigênito do Pai, mas está aqui o verbo vivo. Quando fala o verbo vivo, eu sou o verbo vivo, ele é o verbo, faz menção à criação de Deus através da palavra, né? É o verbo que criou. Então, Jesus é a palavra, é o verbo, é o autor da criação. Quando fala Filho unigênito do Pai, eu já falei da nossa cultura, a cultura hebraica, o que significava a expressão Filho de Deus, né? Aí na revista do professor você vai ter maiores explicações. Cordeiro de Deus, faz memória, faz menção ao sacrifício da antiga aliança. Pão da vida faz menção ao maná que caía do céu para alimentar o povo no tempo de Israel, e dá a entender que, assim como o maná era diariamente ele recebia a porção para se alimentar, assim também nós devemos desfrutar de uma comunhão com Jesus diariamente, que a gente busque a nossa porção, a sua presença para alimentar a nossa vida, alimentar a nossa alma. Ele é a ressurreição. Aquele que crê nele está prometido que no último dia haverá de ressuscitar e o seu corpo será transformado num corpo glorificado. Então ele é a ressurreição. Ele anunciou que haveria de ressuscitar ao terceiro dia, ressuscitou, e ele prometeu que todos aqueles que nele crescem haveria também de ressuscitar. Então quando ele disse eu sou a ressurreição, eu sou a vida,
ele está trazendo por trás essa informação. E a expressão eu sou é a mais forte. Em João 8:24, olha o que diz lá em João 8:24, eu vou abrir com você. A importância do seu aluno crer na divindade, no atributo de Jesus, nos atributos divinos de Jesus. Por isso vos disse que morrerei em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrerei em vossos pecados. Essa tradução do site aqui que eu peguei apresenta o eu sou com letra minúscula, mas já nessa minha Bíblia aqui, a NVT, linguagem de hoje e outras traduções, que me fugiu agora a precisão da tradução, mas em outras traduções tem a expressão eu sou maiúsculo, que é a mais correta, porque essa expressão eu sou, ela remete à forma como Deus se identificou a Moisés quando Moisés foi levantado para libertar o povo do Egito. Moisés perguntou: qual é o teu nome? Como eu vou identificar o Senhor, que o Senhor está me enviando, mas como que eu vou dizer que Deus está me enviando? Aí Deus disse: olha, eu sou o que sou. É assim que você vai me identificar. Diga que o grande eu sou enviou a você. Moisés, e no original passa a ideia de eu sou aquilo que você necessitar que eu seja. Se você estiver pelo deserto, Moisés, e estiver muito quente ao meio-dia, eu seria uma coluna de nuvem que vai aplacar a força do sol sobre vocês. Se você estiver no deserto à noite, na madrugada, onde faz muito frio, eu serei uma coluna de fogo que irá aquecer a noite de vocês. Se você estiver no meio da guerra, Moisés, eu serei o Senhor dos exércitos. Se você estiver num momento de angústia e de profunda tristeza, eu serei o teu consolo. Então, Deus tem várias formas de se apresentar ao povo de Israel no Antigo Testamento. De acordo com a necessidade do povo, Deus era na vida deles. Então Jesus, João apresenta e registra as palavras de Jesus, e aqui está na nossa revista do aluno, voltando aqui na revista do aluno, as inúmeras vezes que João registra Jesus usando essa expressão. Como eu mostrei em João 8:24, Jesus falou: se você não crê que eu sou, em letra maiúscula, eu sou o grande eu sou, vocês vão morrer em seus pecados. A importância da compreensão de Jesus ser o próprio Deus. E Jesus falava: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Então, são vários os momentos, está aí as referências, não precisa você ler com o seu aluno, mas é só para você apontar, em que João registra as palavras de Jesus usando essa expressão, o eu sou. Então, quando o seu aluno lê o Evangelho de João e vê essa expressão, o eu sou, ele precisa resgatar que essa é uma identidade, é uma forma de identificação, de que a forma como Deus se identifica em sua palavra, o grande eu sou. Né? E aí você chega no final da revista e vem ler com ele essa parte da imagem que está aqui, que mostra a ressurreição de Cristo. E mostra que João é a testemunha ocular do fato da ressurreição. E que João forneceu um relato com vários detalhes, com várias descrições do que aconteceu. Ele presenciou a morte, ele foi o único discípulo que estava aos pés da cruz, no momento da crucificação de Jesus. Ele viu, ele testificou a morte de Jesus, ele viu quando o soldado romano enfiou a lança no seu lado, e do seu lado jorrou sangue misturado com água. Ele viu quando Jesus desfaleceu na cruz. Ele junto com a mãe de Jesus e outras mulheres, pegou o corpo de Jesus, levou para o sepulcro e viu quando a pedra foi fechada, foi lacrada, e a ele foi anunciado que o corpo de Jesus havia desaparecido. Ele correu e presenciou o túmulo vazio. Após isso, ele presenciou algumas situações
de aparição do Cristo ressuscitado, em que ele pôde conversar com Cristo, em que ele pôde comer com Cristo, desfrutar de experiências com Cristo, não somente ele, mas outros discípulos. E por conta desse testemunho, por conta desses fatos, ele foi capaz de dar sua vida em função daquilo que ele viu como testemunho ocular. Né? E dessa forma a gente termina a apresentação da lição e com o seguinte desafio: ao ler a história nesse evangelho, comprometa-se a crer em Jesus e a segui-lo. Aí você lembra os 3 compromissos do aluno para a leitura diária do Evangelho de João, as questões de reflexão para a resposta e ele lê sempre a lição e o anexo da próxima aula antes de chegar à aula. E no início na visita de implementação você implantou o curso, perguntou se ele estava realmente disposto a abrir o coração dele para Jesus desfrutar de uma comunhão com ele. Agora, com esse entendimento de que Jesus é o Filho de Deus, é o próprio Deus que se encarnou, que criou todas as coisas, você pergunta a ele se ele está disposto a fazer essa oração, de reforçar. Essa oração ela vai reforçar o compromisso de abrir o coração para Jesus, o compromisso que está lá na capa do livro, Apocalipse 3:20, de abrir a porta do coração para Jesus entrar e ceiar, mas agora já sabendo a identidade de Jesus. Veja o que diz a oração. Aí você lê com ele: meu Pai, meu Deus e meu Senhor Jesus Cristo, sou grato de ter a oportunidade de conhecê-lo através de tua palavra. Peço que removas as limitações da minha mente e para que através desse estudo eu possa te conhecer melhor e conhecer tudo o que fizeste por mim. Ajuda-me a cumprir diligentemente os 3 passos de compromisso de estudo nesse curso. Eu te agradeço por ter me criado e ter projetado a minha vida para o teu louvor. Ou seja, ele vai expressar o resumo da lição. Eu te agradeço por ter me criado e ter projetado a minha vida para o teu louvor. Ajuda-me a conhecer melhor tudo isso e abrir a porta do meu coração para que o Senhor possa entrar e ceiar comigo. Amém? Então, após apresentar a proposta dessa oração, você pode pedir para que ele ore, faça essa oração pessoalmente e apenas ele lê a frase da oração proposta em forma de oração, abrindo. Então, no primeiro encontro da implantação, ele concorda com a implantação, com o desafio de abrir o coração. No segundo encontro, na primeira lição, ele entende a identidade de Jesus, o propósito do Evangelho de João para se comprometer com o processo de devocional e leitura do Evangelho de João, e ele faz numa oração, ele confirma numa oração o propósito de abrir o coração dele para Jesus, que criou todas as coisas e que projetou ele para o louvor da sua glória. Entendeu? Então a gente está subindo degrau por degrau, e a segunda parte desse momento da primeira lição é você conferir com ele as perguntas, né? Qual a fonte da informação mais confiável a respeito de Jesus Cristo? Então a fonte mais confiável a respeito de Jesus Cristo é João 5,39, é a própria Bíblia Sagrada. Em João 5,39 fala as palavras de Jesus: examinar as Escrituras, porque são elas que testificam de mim, e é no exame das Escrituras que vocês vão ter a vida eterna. Então, segundo Jesus, a gente não vai encontrar a vida eterna na experiência de religião A, B, C ou D. A gente vai encontrar a vida eterna no exame das Escrituras. E às vezes os homens se protegem, se abrigam embaixo de religiões, e em nome da suposta religião se omite a examinar as próprias Escrituras, que foram recomendações dadas pelo próprio Cristo, que nós deveríamos examinar as Escrituras, né? E o Espírito Santo de Deus, Jesus falando, ele vai ensinar você toda a verdade, vai guiar você no estudo das Escrituras. Por isso que antes do nosso devocional é super importante a gente estar orando ao Espírito Santo de Deus. Então, através do estudo das Escrituras nós podemos encontrar a vida eterna, a resposta da segunda pergunta, por que podemos confiar no testemunho e no novo
do Novo Testamento a respeito de Jesus. Então, João 21, 24, João fala, deixa eu abrir lá, João 21, 24. João fala: este é o discípulo que testifica destas coisas, e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Então, quem melhor para falar de Jesus do que os discípulos que andaram com Jesus? E nós temos evidências históricas suficientes para saber que o testemunho desses discípulos, ele é confiável historicamente, e é fidedigno, é verdadeiro. Essa é a proposta do anexo. Nós vamos ver como os apóstolos foram massacrados, foram martirizados em função do testemunho, em função da sua fé de que Jesus morreu pelos seus pecados e ressuscitou ao terceiro dia. E a forma como eles morreram, os escritos também, a forma como os manuscritos foram achados, foram datados do primeiro século, dos primeiros anos após a morte de Jesus, tudo comprova de que esses manuscritos são cópias legítimas dos originais e o testemunho deles são verdadeiros. Eles deram a vida. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso no anexo, né? Mas nas perguntas a gente já tem como fazer a ponte de ligação da lição com o anexo através desse versículo, João 21 e 24. O segundo versículo que é apontado para por que devemos confiar no testemunho do Novo Testamento, 2 Pedro 1, 20 e 21, fala que toda a Escritura foram escritas por homens inspirados por Deus, que não falaram por revelação própria, mas o Espírito Santo de Deus inspirou todos os homens, né? E aqui vem uma ponderação que eu falei lá no início anteriormente. Se a pessoa, ou na visita da implantação, ou nesse momento das perguntas, falar, mas já aconteceu comigo algumas vezes, ela perguntou: mas Thiago, o que é que garante que a Bíblia é a palavra de Deus? Né? No decorrer da lição, conforme a pessoa vai abrindo o coração para Jesus, vai estudando, o Espírito Santo vai testificar e ele vai começar a ser transformado de dentro para fora. O Espírito Santo vai transformar ele. Mas o que é que a gente pode responder do ponto de vista da apologética, da defesa da fé, para uma pessoa que tem uma certa resistência em relação à Bíblia como palavra de Deus, né? Que aí, 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 e 21, fala que não foram homens apenas que escreveram, mas homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, eu costumo não gastar muito tempo, né? A não ser que eu veja que realmente é algo estrutural naquele coração, então aí a gente precisa ter um vídeo específico para trabalhar essa questão, da questão do ateísmo, mas, regra geral, as pessoas que creem em Deus, as pessoas que creem que Cristo, são cristãs, e creem que Cristo é o Filho de Deus que morreu pelos pecados, e que algumas dessas pessoas podem ter alguma resistência se a Bíblia é ou não a palavra de Deus. Eu costumo falar o seguinte: olha, pensa comigo, você acredita que Deus criou você, você acredita que Jesus morreu e Deus deu Jesus, seu Filho, para resgatar a humanidade, realmente amou a Jesus e deu o seu Filho para alcançar aquela geração. Você acha que ele ia dar o seu único filho para alcançar somente aquela geração? Ou ele ia cuidar dessa mensagem ser preservada para que o feito de Jesus chegasse a outras gerações, inclusive a nossa geração? Então, o Deus que deu o seu único filho para morrer na cruz foi o mesmo Deus que teve a intenção de preservar a sua palavra. Sabe que tem um versículo na palavra de Deus que diz que eu velo sobre minha palavra para cumprir. Sabe o que significa velar? Você porventura já teve um filho doente, que precisava tomar medicação durante a madrugada, que estava com febre, e que você deixou de dormir para velar à noite, velar o seu filho, tirar a temperatura, botar pano frio, verificar, dar a medicação, você estava ali velando, cuidando. Então, a Bíblia revela um Deus que amou o homem, que teve a intenção de se relacionar com o homem, que se encarnou e veio habitar entre nós, morreu por nós. E esse feito, tudo isso foi anunciado por profetas,
foi visto pelas pessoas que foram contemporâneos de Jesus, mas foi notificado também para que alcançasse próximas gerações, e Deus se preservou, ele é o maior interessado em preservar todas as coisas. Então, como falamos, Deus que criou todas as coisas, que manteve todas as coisas, é o maior interessado na preservação, na tradução, na recuperação dos manuscritos e, como nós vamos ver, nas evidências históricas que confirmam a ressurreição de Jesus. Nós vamos ver em alguns filmes, nós vamos ver no anexo, você vai ver que se de fato Jesus ressuscitou dentre os mortos, tudo o que ele disse e tudo o que ele fez foi confirmado e aprovado por Deus. Porque se Jesus não houvesse ressuscitado dentre os mortos, nós poderíamos tratar ele como mais um mestre, mais alguém que veio trazer bons ensinamentos, mas e não considerar a natureza da sua obra de salvação e a sua identidade de Deus Criador dos céus e da terra. Então, amados, dessa forma a gente encerra a primeira lição e tem o anexo da primeira lição. Né? O que acontece com o anexo? Se o seu aluno lê o anexo, facilita, porque você não precisa destacar tanto, é mais alguns comentários, e é o que eu vou fazer agora. Tá? E caso ele não tenha lido, eu não aconselho também você ler, eu aconselho você fazer uma breve síntese, pedir para ele ler, e no outro encontro você pergunta a opinião dele, o que é que ele achou do anexo, o que é que ele achou dos filmes, se ele conseguiu assistir o filme ou não. Mas vamos lá. Então, falando no anexo, para não ficar tão longo esse vídeo, vamos destacar as imagens. Preste atenção na hora de fazer o resumo, sempre destacando as imagens. Então, a pergunta é: seria a ressurreição de Jesus um mito ou seria verdade? Será que a gente, através de uma investigação histórica séria, pode encontrar elementos suficientes para acreditar no relato bíblico da ressurreição? É preciso dizer que a própria Bíblia apresenta uma teoria que os religiosos da época tentaram esconder o fato da ressurreição. Eles tentaram dizer que os discípulos roubaram o corpo do mestre. E está vendo essa imagem aqui que mostra que duas pessoas tentando dar um sumiço em um corpo? Então eles afirmam que os discípulos, olha que insanidade, essa teoria que tenta explicar que Jesus não ressuscitou, afirma que eles esconderam o corpo de Jesus e saíram pregando para todo mundo que Jesus havia ressuscitado. Aí a pergunta que fica no ar: em troca de quê? Em troca de serem esquartejados, apedrejados, crucificados, queimados vivos, dados aos leões, em troca de serem martirizados. Quando a gente vai analisar o testemunho de alguma pessoa no tribunal, numa investigação criminal, forense, ou numa investigação histórica acerca de uma fonte do passado, você precisa ver qual o benefício daquela versão dos fatos. O que aquela versão dos fatos vai trazer de vantagem ou benefício àquela pessoa. Eu costumo dar um exemplo de uma mãe ou um pai que presencia a criminalidade do seu filho e não quer ver o seu filho passar impune diante da justiça, e pega o seu filho e traz e entrega na delegacia. E na hora de entregar na delegacia fala para o delegado: está aqui, eu não vou acobertar a criminalidade do meu filho, eu quero entregá-lo à justiça e dizer que foi ele que cometeu esse delito. E eu quero que ele responda as penas que responda um processo criminal e preste conta com a sociedade, se estiver aqui para a cadeia, que ele vai e aprenda a ser homem. Um delegado que prega o testemunho de um pai numa delegacia com essas versões, ele vai partir do pressuposto que aquilo é verdade. Porque qual o benefício que um pai ia depor contra o próprio filho com essas palavras tão convincentes? Então ele vai ter que formalizar o processo, instruir o processo para que o processo penal possa ser levado à frente, e ele vai instruir o processo policial para levar à frente o processo penal, e vai partir do pressuposto que é verdade, porque qual o benefício que ele teria? Então, a mesma forma de testemunho, que é claro ver a idoneidade, a veracidade, a legitimidade do testemunho, é os discípulos, que eles morreram, todos eles morreram, e mais, Jesus avisou.
Jesus avisou, Jesus anunciou eles que assim como perseguiram Jesus, assim como iriam crucificar Jesus, eles seriam perseguidos por amarem a Jesus, eles seriam mortos, eles seriam perseguidos, eles iriam ser tratados como escória da sociedade. O que é que se espera, irmãos, de alguém que se diz Messias naquele tempo e até nos dias de hoje? A Bíblia diz que naqueles tempos houve um chamado Teudas que arregimentou grande multidão. E Teudas saiu pregando e anunciando as boas, que ele era o Messias, e grande multidão seguiu. Depois que Teudas morreu, o que aconteceu com sua multidão? Se dissipou, se dispersou, porque viu que aquilo que Teudas estava falando não procedia. Hoje, na cultura brasileira, na nossa cultura, principalmente na 10, 20 anos atrás, ele era muito mais ativo na mídia, mas é o Henrique Cristo. É um personagem brasileiro que se identifica com o próprio Jesus, tem vários seguidores, tem até as mulheres que seguem ele, chamado de Henriquetes. O que é que vai acontecer com essas Henriquetes, os seguidores do Henrique Cristo, quando ele morrer? Vai estar comprovado que ele era uma fraude, que eles perderam tempo, eles gastaram tempo dele, perderam a vida dele seguindo uma pessoa que se dizia ser o Messias, que ia implantar o seu reino, que iria vencer, e de repente morreu, ficou morto. Então foi essa a reação dos discípulos nos primeiros 3 dias que sucederam a morte de Jesus. Eles esqueceram as palavras de Jesus, que ele haveria de morrer e haveria de ressuscitar ao 3º dia. Uma grande tristeza, uma grande depressão, um grande medo pareceu para eles. Aí a gente pode apresentar, irmãos, as imagens, como eu falei, sempre destacando, mostra para ele o olhar dessa pessoa. O que é que essa pessoa passa no seu olhar? Apreensão, medo, angústia. Então esse era o desafio dos discípulos, ao olhar o que ia acontecer com a história da vida deles, que Jesus tinha chamado eles para serem pescadores de homens, evangelistas. Como é que eles iam sair para pregar se uma grande multidão matou, uma grande oposição, aí está a pedra aqui abaixo, uma grande oposição esmagou Jesus, passou como um rolo compressor por cima de Jesus e estava Jesus morto. Como é que eles agora iam pregar e se colocar debaixo dessa posição para ser esmagado e morto também? Mas aí algo aconteceu que tudo mudou na vida deles. No momento que Jesus morreu, Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas após a ressurreição de Jesus, Pedro se coloca debaixo dessa pedra e diz: julgai se é justo diante de Deus, ouvir a vocês ou obedecer a Deus, porque nós não podemos deixar de falar aquilo que nós temos visto com nossos olhos e aquilo que nós temos crido com o nosso coração. Nós não vamos parar de anunciar com fé e com ousadia a mensagem de que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao 3º dia. Então a maior comprovação de que de fato Jesus ressuscitou dentre os mortos, temos outras, e aí vem um desafio para o aluno de ver alguns filmes apontados, dentre eles a ressurreição, o apóstolo Tomé, que vai retratar muito bem essa atmosfera, o desafio que era para o discípulo testemunhar sobre Jesus nos primeiros dias após a morte de Jesus, e o filme Em Defesa de Cristo, de Lee Strobel, que vai mostrar outras teorias que tentam explicar que o fato de Jesus não ter ressuscitado, e outras evidências se levantaram pela história, pela medicina, pela psicologia, de que de fato Jesus ressuscitou dentre os mortos. E a principal das evidências é o testemunho dos discípulos, como testemunho ocular, que deram as suas vidas, que se colocaram embaixo dessa posição, que foram esmagados, que foram trucidados, e Deus, como eu disse, Ele vela pela sua palavra, na sua onisciência, Deus é o autor de todas as histórias, de todas as ciências humanas, e ele sabia que, do ponto de vista histórico, o martírio dos apóstolos viria para legitimar a versão que eles contaram acerca de Jesus, e ele, na sua onisciência, permitiu que todos eles, com exceção de João, que teve morte natural, mas sofreu tentativa de morte, segundo a história, e Deus o livrou, mas todos eles, todos os demais, foram mortos, trucidados, decapitados, apredejados, e selaram com sua morte o testemunho da ressurreição de Jesus. Amém? E mais um argumento que eu costumo utilizar: qual a diferença do mártir que morre lá atrás, e por aquilo que ele viu, ele afirma ter visto, e morre em função daquilo que ele viu,
e para um mártir hoje, vamos dizer, Deus o livre, que o Estado Islâmico bota um revólver na minha cabeça e me pressione para que eu negue Jesus e eu não venha negar e eu morra. Eu vou morrer por aquilo que eu acredito ser verdade. Mas os discípulos não morreram apenas por aquilo que eles acreditaram, mas eles morreram por aquilo que eles afirmaram ter visto. Essa é a diferença. Então, quando um terrorista do World Trade Center pegou o avião, estourou o avião naquelas torres gêmeas, ele estava morrendo por aquilo que ele acreditava ser verdade, a causa islâmica, mas nós acreditamos que não é verdade, né? Mas a morte dele não tem um poder pedagógico de ensinar o que é verdade ou o que não é. Já a morte dos discípulos que morreram em função daquilo que eles afirmaram ter visto e não ganhariam nada por isso, tem um grande poder histórico e pedagógico para nos comprovar o que de fato aconteceu após a morte de Jesus. Que de fato ele ressuscitou e que se Jesus ressuscitou, a gente precisa responder com intensidade as palavras de Jesus. Por fim, se Jesus ressuscitou, de fato ele está à porta do nosso coração. Se Jesus está vivo e ressuscitou dentre os mortos, de fato ele está buscando um espaço para desfrutar de uma intimidade conosco através do nosso momento devocional com Deus. Se realmente Jesus ressuscitou, nós precisamos ser mais intensos em responder à vontade dele para nossas vidas, a palavra de Deus. E por fim, outro argumento que eu costumo usar, não é a palavra, não é a Bíblia que me faz acreditar que Jesus ressuscitou dentre os mortos. É uma análise técnica, é uma análise séria das evidências do primeiro século, que nós vamos ter acesso através do professor. Tem essa matéria num dos pilares, na apostila do professor. São 2 encontros que vão estudar essas evidências e vão estudar também como a igreja primitiva utilizava esse tema na pregação do Evangelho. E é a análise séria dessas evidências que nos faz crer que de fato a Bíblia é a palavra de Deus. Não é a Bíblia que me faz crer na ressurreição, é o contrário. É a análise séria das evidências do primeiro século que me faz crer que Jesus ressuscitou. E porque Jesus ressuscitou, essa convicção me faz crer que de fato a Bíblia é a palavra de Deus. Então essa é a melhor forma de você refutar alguém que não olhe para a Bíblia como a palavra de Deus, de você trazer o seu discípulo, o aluno que você vai consolidar a fé, a centrar sua atenção na Bíblia como a palavra de Deus, a centrar na necessidade dele responder com urgência as palavras de Jesus, que está à porta e bate, querendo desfrutar de uma comunhão, que não é em vão todo o trabalho, toda a dedicação a Jesus, que de fato ele existiu, que de fato ele morreu pelos nossos pecados e ao terceiro dia ele ressuscitou. Amém? Deus abençoe a todos. Nosso próximo encontro será o terceiro encontro do curso Consolidação com a segunda lição. Iremos trazer também instruções práticas sobre isso. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.